Essa semana eu abri um vídeo de um canal chamado Detonando a Bíblia, onde o rapaz fala: e se os ateus estiverem errados? Eu achei o vídeo tão absurdo, nada contra, eu sei, tive muitas dúvidas semelhantes também, às vezes a gente fica com dúvida quando a gente não conhece a Bíblia. Então eu propus fazer o seguinte: eu vou fazer respostas curtas para a gente entender o que a Bíblia diz para refutar algumas objeções que foram colocadas nesse vídeo. Me acompanhe. Talvez o primeiro vídeo não responda todas as questões, mas eu peço a você, acompanhe a série e você vai começar a perceber o que tem de errado nesse vídeo. Se você quiser assistir o vídeo do rapaz, ele está aqui embaixo, certo? É só você entrar lá e dar uma olhada e você tirar suas próprias conclusões. Primeira questão: por que a gente não pode ver a Deus? Muitas pessoas nos perguntam: se Deus realmente existe, por que ele não aparece pra gente? Por que ele simplesmente não vem, não conversa pessoalmente? Porque se ele é Deus, ele pode vir se comunicar com as pessoas. Eu acho engraçado porque a geração de hoje ela não entende quem realmente é Deus. Na verdade, Deus não pode aparecer por você por causa dos seus próprios pecados. Abra sua Bíblia e leia em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Lá diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Nós temos que entender que Deus ele é luz. Onde existe luz não existe sombra. Se nós temos sombra aqui e o sol se coloca dessa maneira, toda sombra é dissipada. E Deus é da mesma forma, ele é tão perfeito que tudo aquilo que não é perfeito se desfaz na sua presença. Ou seja, pela misericórdia de Deus ele não aparece para você, porque se ele aparecesse para você, você morreria na hora, porque você é imperfeito, você tem pecados, você simplesmente se desfaria. Aí você pergunta: onde que você viu isso? Principalmente a gente tem uma análise disso quando a gente estuda sobre o santuário. O sacerdote, para que quando ele entrasse, ele tinha que orar e pedir perdão de todos os seus pecados, porque ele ia conversar com Deus, e se ele tivesse um pecado, ele era fulminado. Vocês entendem? Não é porque Deus é mau, mas é que na verdade Deus não aparece para você porque ele tem misericórdia de você. Por isso que os personagens antigos da Bíblia, quando eles encontravam um anjo ou quando eles encontravam alguma visão, eles caíam de joelhos e tampavam seus olhos e diziam: misericórdia, Senhor, porque eu não sou digno de olhar para ti. É engraçado porque hoje todos sonham em ter um encontro direto com Deus, mas na verdade não tem noção de quem é Deus. Se Deus ele é perfeito e magnífico, quem somos nós, pecadores, para olhar diretamente para a sua face? Precisamos entender quem é Deus. Mas é claro, existe um momento em que as pessoas vão ver Deus voltar. E acredite em mim, os ímpios não vão querer esse momento. A própria Bíblia diz isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 53. No capítulo 15, versos 51 ao 53, diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nesse momento ele fala em dormiremos, falando relacionado às pessoas que morreram. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, falando da volta de Jesus, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmão, isso tem que acontecer antes da volta de Jesus, porque nós pecadores teremos que ser transformados para que quando Deus vier nas alturas nós não venhamos a falecer, nós não venhamos a desfazer, porque o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo é pecador. Outra prova disso nós vemos em Apocalipse, os ímpios tentando fugir da presença de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, eu digo para você, se você crê em Cristo, você vai ser abençoado nesse dia, mas infelizmente os ímpios, nesse dia, tentarão correr e se esconder da face de Deus, procurarão a morte, mas a morte fugirá deles, e eles terão que ver Cristo face a face, mas nesse momento, infelizmente, eles virão a falecer. Nós vamos explicar sobre esse assunto mais tarde em outro estudo. Essa foi a primeira resposta. Continua na série e a gente vai ver mais algumas coisas que precisam ser respondidas.